nossa meditação, aleluia, a nossa meditação, ela tem se desenvolvido dentro de um tema principal, que é o tempo da graça. Estamos no tempo da graça, da nova aliança, que ela começou após a ressurreição de Cristo, mas a ação do Espírito Santo, ela não se desenvolveu por muitos anos. Houve necessidade da difusão do Evangelho nas civilizações, e com a busca incessante dos pregadores, mentores, enfim, hoje pode ser relatado e pode ser difundido, não apenas com as experiências, mas com as revelações que nós alcançamos, revelações do Espírito Santo. Não são nossas revelações, não são nossas interpretações. Nós estudamos, lemos, até interpretamos no contexto, mas quem nos traz a revelação e nos guia é o Espírito Santo. Jesus deixou claro isso. Eu volto para o Pai, mas o Espírito Santo descerá com poder para que aquele que me conhecer alcance a plenitude da revelação da palavra e possa ser transformado. Eu vou explicar isso nos mínimos detalhes. Então, primeiro vamos para Hebreus 11, de 1 a 3, para entender a definição de fé. Hebreus 11, 1 a 3. Eu quero que vocês sigam esse raciocínio comigo. Depois eu vou dar um testemunho de algo que aconteceu hoje, mas, na realidade, eu não vou contar o milagre, vou contar o santo e como nós nos posicionamos diante da graça recebida. Então, definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é coisa de maluco. A fé não é para pessoa normal. A fé dos normais eu vou dormir agora às 11 horas da noite e vou acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. Essa é a fé natural, é a fé normal. A fé sobrenatural, só os anormais vivem. Porque o que é uma convicção de fatos que não se veem? Coisa que a ciência não pode. Nós só estamos tomando uma vacina porque ela foi testada, ela foi trabalhado resultados, teorias, para que pudesse dizer, olha, ela tem 10, 20, 30, 40, 100% de eficácia. Houveram respostas desses experimentos. Que resposta eu tenho numa convicção de fatos que não se veem? Existe um ditado popular que contra fatos não tem argumento, mas a minha fé é o melhor argumento contra os fatos que não se veem. E aí é coisa de maluco. Porque a Bíblia diz que as coisas loucas de Cristo confundem as coisas dos sábios. Porque não é normal o evangelho. Eu preciso começar a entender isso. Alguns milagres na Bíblia confundem a ciência. Já falamos isso no outro estudo sobre a questão da lei da gravidade. Andar sobre as águas, enfim. Então, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O maluco da fé, maluco da fé, eu entendo, eu acredito,
Mas a ciência, que é sábia, não é maluca, vai dizer que foi o Big Bang, vai dizer da geração de Darwin, vai trazer outras coisas. Mas pela fé, eu creio que o universo foi formado pela palavra de Deus. Porque fé é crença, eu não posso provar. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, eu começo a trabalhar no meu ser, no meu dia a dia, a operação da fé. Eu não vou usar o termo obra para não confundir com obra na igreja, mas eu operacionalizo a minha fé. Eu pratico e eu alcanço aquilo que eu desejo. Porém, a fé não tem o objetivo, a fé espiritual, a fé das coisas espirituais, ela não tem o objetivo de conquistas materiais. Ela não tem o objetivo da aquisição de produtos, de relacionamentos, enfim, de tudo aquilo que nós queremos alcançar por um desejo, por uma vontade, por um projeto, por um sonho. Eu vou utilizar a fé, mas a fé genuína, ela tem um propósito de transformação do meu ser, de velha criatura, para filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. E quando eu alcanço essa transformação, ou quando ela se manifesta em mim, essa transformação, eu conquisto todas as promessas contidas na Bíblia. E nós vamos provar na palavra o que está sendo falado. Então, o meu objetivo da manifestação da fé é a minha transformação em filho de Deus, em atuar com o poder do Espírito Santo, ser uma nova criatura, em todos os sentidos, no falar, no se comportar, nas atitudes, nos pensamentos, completamente alheio à manifestação do mundo, totalmente fora daquilo, porque eu sou do reino. Então, para eu viver a plenitude das promessas do reino de Deus, eu preciso me transformar. Por exemplo, nós sabemos que nas Olimpíadas ou nos Jogos de competição internacional, tem pessoas que nasceram em um país, mas se naturalizaram em outro país para concorrer por aquela equipe, representando aquela nação. Então, ele é obrigado a comprovar que ele é daquela nação. A transformação é a prova pública que eu não sou mais do mundo, mas eu me naturalizei como cidadão do reino de Deus. Aleluia! Como embaixador do reino de Deus. Então, eu preciso alcançar essa transformação. E, para isso, eu preciso entender o que é fé. Então, fé é essa certeza. Mas quem é o autor da fé? Hebreus 12, 2. Alguém criou a fé. Então, esse autor da fé, vamos ler o número 1, né, só para entender como é que funciona, como o escritor aos Hebreus coloca isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, nós que estamos andando na fé, nós temos ao nosso lado, em volta, uma nuvem de testemunhas que vão caminhando conosco nesse mesmo propósito de transformação. Então, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia. Então, a nossa transformação faz com que nós somos desembaraçados do quê? Das coisas deste mundo, do peso
e do pecado, que tenazmente é algo que assedia com força, com objetividade. E nós vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? Ser um embaixador também é algo de carreira. Aquela pessoa que estudou e diz, não, eu vou ser o embaixador do Brasil na Itália, por exemplo. Então, ele estudou italiano, ele se preparou com aquelas disciplinas que levam a ele concorrer. Então, qual é a carreira que nos está proposta? É a carreira de embaixadores. E como eu conquisto essa carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, o desprezo, a rejeição, e ele está assentado à destra do trono de Deus. Então, eu tenho, em Hebreus 11, 1, eu tenho a definição de fé. Em Hebreus 12, eu tenho o autor da fé. Agora, eu preciso saber da fonte da fé. Eu sei quem é o autor. Jesus criou a fé. Ok, ele é autor e consumador. Eu sei que a fé, ela é a certeza do que se espera. Ok, se ela é a certeza do que se espera, e é fatos que não se veem, e contra fatos não tem argumento, que argumento eu tenho para provar a minha fé, ou para alcançar essa fé? Romanos 10, 16 a 18. Qual é a fonte da fé? Romanos 10, 16 a 18. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, volta um pouquinho. Há um tempo atrás, eu coloquei para vocês, era o meu entendimento, é o que eu vinha fazendo, que eu não podia ler a Bíblia com os olhos, mas eu tinha que ler com a minha boca, ou seja, falar o que eu estou lendo, para que os meus ouvidos ouvissem. E como a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu ouvindo a palavra de Deus, aumentaria a minha fé. Mas se for só uma leitura, e não houver a revelação do Espírito Santo, não vai ter fonte. Essa fonte não vai jorrar fé para mim. Mas, se eu tiver condições, seja dentro ou fora da igreja, hoje com a internet nós temos N possibilidades, como agora, nessa nossa reunião. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, até o versículo 18. Então, eu preciso ouvir pregações, mas se nós estamos num conteúdo de desenvolvimento da nova aliança, que é a graça, não é mais a lei. A lei agora é crer. Crer na palavra de Deus. Eu preciso encontrar pregadores, mentores, que tenham a mesma visão para acrescentar novidades, acrescentar novas revelações do Espírito Santo. Então, primeiro, eu tenho a definição de fé. É a certeza de fatos que não se veem. Eu sei quem é o autor, que é Jesus Cristo. E eu sei que a fonte vem pela pregação da palavra de Deus. Eu preciso saber como exercitar isso. Qual é a prática dessa fé? Tiago, capítulo 1, 22 a 25. Aleluia. O que adianta eu ouvir apenas a palavra? Eu já evoluí.
Eu já não estou mais lendo a Bíblia. Eu conheci pessoas que diziam para mim, eu já li 5 vezes a Bíblia. E você perguntava o versículo, a pessoa não sabia. Você contava uma história, nossa, mas eu não vi isso na Bíblia. Então, é porque a pessoa leu e ela não aprendeu, ela não guardou. O que Tiago diz? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Então, no versículo anterior, Romanos 10, ele diz, quem creu em nossa pregação? Quem ouviu. A fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Não é a pregação de uma motivação, não é a pregação, não, é a palavra. Porque se aqui ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se eu for apenas um ouvinte, eu estou no engano. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Guarda esta frase, contemplar no espelho o rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aqui, versículo 25. Então, aquele que pratica o que está ouvindo, ele vai ser bem-aventurado, porque ele vai manifestar a sua fé e vai alcançar o resultado. Muito bem. O autor e consumador da fé é Jesus Cristo, mas nós temos um mentor da fé. 1 Coríntios 2, aleluia. 1 Coríntios 2, 6 a 16. É importante passarmos os versículos e depois eu faço uma conclusão de tudo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta no Antigo Testamento, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é a revelação da graça nos dias de hoje. Mas nolo revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural, aquele que Tiago citou, não aceita as coisas do Espírito. Quem é o homem natural? O que não pratica a palavra. Porque eles são loucura. Lembra? O louco pela fé, eu, maluco da fé, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é o mentor da fé.
porque ele vai ensinar o que está na palavra, nós vamos interpretar, ele vai nos revelar, nolo revelou, ele vai nos revelar aquilo que está por trás, o mistério, e nós vamos aprender. E com esse aprendizado, nós vamos alcançar a transformação. 2 Coríntios 3,18. Lembra que o homem natural, ele contempla o seu rosto no espelho e logo se esquece do seu próprio rosto. Mas o homem espiritual é esse aqui. E todos nós, homens ou mulheres, seres espirituais, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu vou ler um trecho, pode manter esse versículo na tela, de um comentário da minha Bíblia de Genebra, que fala sobre isso. E lembrando, por que Paulo escreve isso? Porque quando Moisés ele estava na presença do Senhor, ele recebia a glória do Senhor e ele cobria o seu rosto, porque ele sabia que a glória ia desvanecer, ia desaparecer. Então ele cobria o rosto, para que as pessoas não vissem esse acontecimento. Só que Paulo diz que quando nós temos o rosto desvendado, não é mais a imagem do homem natural, mas a imagem do homem espiritual. Quando eu contemplo por espelho, e aí se é homem espiritual, não é o homem natural de Tiago, que não pratica a palavra, não alcança a fé, nós alcançamos no espelho e vemos a glória do Senhor. E quando eu consigo enxergar essa glória, eu sou transformado de glória em glória, na minha própria imagem, pelo Espírito Santo. E aí a glória de Moisés, ou a glória em Moisés, a glória de Deus em Moisés, que desvanecia, quando somos transformados, ela cresce e se multiplica a cada ação que nós manifestamos a nossa fé. Aleluia. Oh, aleluia. Porque quando eu manifesto a minha fé, eu alcanço testemunho. Por isso, vem rodear-nos grande nuvem de testemunhas. Porque quando eu alcanço a manifestação da minha fé com resultados e eu sou transformado, eu sou de confiança, eu não sou mais deste mundo, eu sou do reino. E como embaixador, como um representante do reino, com a glória do Senhor resplandecendo em mim e nas minhas atitudes, mais pessoas vão querer aprender esse discipulado do Espírito Santo, vão querer conhecer melhor a Jesus Cristo e alcançar o grande nível da maturidade para viver a plenitude de todas as suas promessas aqui na terra, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Essa é uma grande revelação. Eu não preciso nem ler esse comentário, porque é mais ou menos isso que ia falar sobre a questão de Moisés. E que glória é essa? É a transformação da glória aqui na terra. Porque a glória dos céus é outra. 1 Coríntios 15, 50 a 58. Essa transformação de glória em glória não é a transformação para vivermos no céu, depois do arrebatamento, ou depois do nosso fim aqui na terra. Não. Essa transformação aqui na terra é a graça de Deus sobre nós. Graça é uma coisa, glória é outra. Quando eu alcanço a graça do Senhor, para você entender, eu peço com a fé, eu recebo pela graça. Quanto mais fé, mais próximo a minha mão está das mãos de Deus para receber a sua graça. Então, nós temos que viver a plenitude da graça aqui na terra, através da transformação. Mas quando eu chego ao nível de graça e a manifestação de fé, a glória do Senhor resplandece em mim. Foi como se eu fosse uma pessoa abençoada, como se eu fosse uma pessoa virtuosa, enfim.
Eu não sou só bem-sucedido, como o Tiago disse. Aquele que pratica a palavra, ele será bem-sucedido em tudo que fizer. Porém, eu preciso entender que essa glória é a glória aqui na terra, porque a glória dos céus é essa daqui. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, quanto mais espiritual nós formos, mais reconhecidos como embaixadores do reino. Enquanto eu estiver na carne, no sangue, sendo homem material, eu não posso herdar o reino de Deus. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, dormir aqui é morte, mas transformados seremos todos. Essa transformação não é a transformação aqui na terra. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A última trombeta é o fim de tudo. É quando Jesus volta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível de carne e sangue se revista da incorruptibilidade e que o nosso corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, porque nós teremos a vida eterna. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Eu, pelo menos, estou na graça. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todos os textos que falam de obra naquela época era extremamente necessário, porque precisava difundir o evangelho e precisavam de pontos, núcleos, células, casas, igrejas, para que pudessem reunir e instruir. Por isso haviam os presbíteros, os pastores, os bispos, os apóstolos, os mestres, enfim, os evangelistas, os profetas, cada um com a sua função para trabalhar a difusão do evangelho em nome de Jesus. Então, nós entendemos o que é fé na sua definição, conhecemos o autor da fé, que é Jesus Cristo, a fonte da fé, que é a pregação da palavra de Deus, a prática da fé, que é operacionalizar a palavra, né, ser um operoso praticante. Entendemos quem é o mentor da fé é o Espírito Santo, porque ele que nos revela a palavra para aprendermos mais, e com o mentor, o Espírito Santo, nós alcançamos a nossa transformação aqui na terra pela graça, porque isso é favor imerecido. Essa transformação que vem pelo Espírito Santo é pela graça de Deus. Nós não merecemos nada. E nós entendemos que a glória que vai se resplandecer em nós é a glória de Jesus Cristo, ou a glória com relação ao Espírito Santo, dos resultados que alcançamos aqui na terra. Então, não é que nós seremos glorificados, mas é que o nosso testemunho de fé vai glorificar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero falar sobre os inimigos da fé. Nós temos 2 inimigos da fé. E esses 2 inimigos da fé não têm nada a ver com Satanás. Os inimigos da fé, eles estão dentro de nós. Não é nada que nos assedia. Nós podemos receber uma seta inflamada, uma arma forjada, podemos ter pesadelos, o inimigo pode mandar informações, sentimentos, enfim, sintomas, ele pode dar notícias, ele faz isso, mas ele não pode roubar a nossa fé. Ele pode colocar circunstâncias, eu vou mostrar isso, que se nós ficarmos olhando só para a circunstância, nossa fé será abalada. Então, eu quero apresentar para vocês os 2 inimigos da fé, que são
dúvida e incredulidade. Dúvida e incredulidade. Se pudesse escrever, eu gostaria que vocês escrevessem. Se não, ouçam e depois copia e cola. A dúvida, ela se alimenta da ignorância. Eu tenho dúvida sobre alguma coisa quando eu não tenho conhecimento do assunto. Alguém te pergunta alguma coisa, enfim, me vem agora sei lá, sabão de coco tira a gordura da panela, e de repente você fala, não sei, porque você não tem o conhecimento, ou não experimentou. De repente, eu também não posso te responder a pergunta, mas eu vou precisar de informações. Eu tenho que sair da ignorância para alcançar o conhecimento. Então, vou repetir, a dúvida se alimenta da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Então, qual é a cura da dúvida? Como é que eu venço esse inimigo? A cura da dúvida é o conhecimento da verdade. Então, se eu conhecer a verdade sobre o sabão de coco, eu vou poder responder aquela pergunta. Só que essa verdade que nós estamos falando não é a verdade de um assunto, mas é a verdade que é Jesus Cristo, que é o verbo, que é a palavra, João 8,32. Então, eu venço a dúvida com o conhecimento da palavra de Deus. Em João 8,32, está escrito assim, aleluia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Da dúvida. Eu não posso ter dúvida. Tiago 1, de 6 a 8. Vamos ver o que a dúvida faz. Volta um pouquinho, que a gente vai falar sobre a sabedoria. Aqui, ó. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, não pede nada em troca, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Opa! Então, ainda que eu tenha fé, a dúvida anula a minha fé, porque eu não vou alcançar do Senhor. Eu não vou alcançar. Então, aqui já está falando algo sobre a dúvida. Vamos para Marcos 11, 22 a 24. Aleluia. A dúvida se alimenta da ignorância, e a cura da dúvida é o conhecimento da verdade. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Aqui, ó, de novo a fé. Tenha fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, por isso vos digo que tudo quanto pedides em oração, crede que recebeste, e assim será convosco. Então, a própria oração, e é uma oração da fé, eu estou pedindo a Deus alguma coisa, ela só vai acontecer se eu não duvidar. Eu preciso crer. Então, presta atenção. Duvidar e crer. Ou seja, duvidar é irmão, a dúvida, a incredulidade. São irmãs gêmeas, dúvida e incredulidade, mas são duas coisas diferentes. Eu venço a dúvida, porque aqui a dúvida ela é na minha mente, na minha razão. E a crença, a fé, ela é no coração. E tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Quando estiveres orando, não, volta, de cima, 23. Não duvidar no seu coração. Então, quando a dúvida atinge o coração, eu gero a incredulidade. Então, eu pensei na dúvida, eu duvidei. Se ela continuar se manifestando, ela desce para o meu coração e aí gera a incredulidade. Muito bem, então,
eu consigo curar a dúvida conhecendo a palavra de Deus. A irmã gêmea da dúvida, a incredulidade, se alimenta da desobediência e dureza de coração. Então, a dúvida ela pode ser momentânea, a incredulidade não. A incredulidade cria raiz. A dúvida não tem raiz. É como se a dúvida fosse a semente da incredulidade. Oi? A semente fosse? Amém. Ela gera a incredulidade. Então, como se a dúvida fosse a mãe da incredulidade. Mas eu gosto mais de irmãs gêmeas. Então, a incredulidade se alimenta da desobediência e dureza de coração. Então, a cura da incredulidade é obedecer à verdade. A dúvida eu curo conhecendo a verdade. A incredulidade eu obedeço à verdade. Lembra da fé? Eu ouço a palavra de Deus, eu ouço a pregação e eu coloco em prática crendo. Eu tenho que ser praticante da palavra, praticante da fé. Ainda que eu seja chamado de louco, não tem importância. As coisas loucas confundem os sábios. E aqui, na incredulidade, eu tenho o versículo de Mateus 13:58. Tem um exemplo aqui, ó. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, Jesus, na cidade de Nazaré, se eu não me engano, ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade. Marcos 11:22-24. Já falamos esse, né? Desculpa. Romanos 4:16-22, desculpa. Esse é da dúvida. Romanos 4:16-22. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão. Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Deixa eu só explicar para vocês uma coisa. O versículo 17, ele só pode ser identificado na vida de Abraão quando ele tinha 99 anos de idade, eu vou explicar na sequência. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, 100 anos e a idade de Sara avançada, não duvidou por incredulidade. Não duvidou por incredulidade. Percebe que um alimenta o outro da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Fé é a convicção de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Imputado para a justiça é que, no momento que ele é transformado, isso foi imputado para a justiça. Ou seja, virou lei na vida dele. Já não era mais uma lei dos 10 mandamentos, ou uma lei mosaica, era a lei da promessa de Deus, registrada em cartório. E essa questão da cura, da incredulidade e obedecer à verdade, eu quero só citar esse texto de Romanos 16, 19-20, e vou voltar a falar sobre Abraão, sobre aquele versículo de quando ele recebe essa palavra. Romanos 16, 19 e 20. Pois
A vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, pela obediência, eu venço a incredulidade. Quando eu venço a incredulidade, eu alcanço as promessas. E uma delas é colocar debaixo de nossos pés Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aleluia. Eu quero voltar na questão da história de Abraão. Em Gênesis 12, 4, eu não quero trazer muitos textos aqui, porque seria uma história muito complexa, seriam mais ou menos aqui 9 capítulos de Gênesis. Então, partiu, pois, Abrão, como lhe prometera, lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Aqui, Deus promete a Abrão um filho. Então, ali, o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, Deus prometeu a descendência de Abrão. Abrão e Sarai não tinham filhos. Ele já tinha 75 anos de idade e foi por volta dessa idade que ele saiu da terra do seu pai, lá de Ur dos Caldeus. Em Gênesis 16, talvez a gente não consiga ler tudo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Eu não sei se Abrão foi espertinho, mas ele esqueceu da promessa de Deus. Então eu posso dizer que nesse momento que eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, mas Deus constituiu Abrão e Sarai o casal da promessa da terra prometida. Ora, ela não tinha a fé de Abrão, coloca essa dúvida para ele. E essa dúvida gerou nele uma incerteza e uma incredulidade. E aí o que ele fez? Se deitou com a egípcia. E logo acho que no capítulo seguinte, enfim, vai nascer Ismael, quando ele tinha 80 e... Volta um pouquinho, ó. Então, para ver a idade dele. Deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, saiu com 75, ele tem 85 anos. A Bíblia vai dizer que Ismael nasceu quando ele tinha 86 anos. Ora, ele não acreditou na promessa. Aquele texto de Romanos não cita o nome Abrão, cita o nome Abraão. Lembra que nós só vamos alcançar a plenitude das promessas conquistadas, desfrutadas, saboreadas aqui na terra, quando nós formos plenamente transformados. Abrão e Sarai não estavam transformados. Mas um dia, o Senhor visita Abrão. Gênesis 17. Visita Abrão e diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações.
que é o que quer dizer o nome Abraão. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, Sarai chamava Abraão. Então, vamos colocar aqui o significado. Pai de muitas nações, vem jantar. Aí, o povo da vizinhança das aldeias ouvia, mas que história é essa? Eles não têm filhos. Como é que ele vai ser pai de muitas nações? Teve que pegar até a Sera para gerar Ismael. Então, todas as vezes que chamavam Abraão, era uma palavra profética. Pai de muitas nações. Ele acordava, pai de muitas nações. Ele ia se deitar, pai de muitas nações. Ele ia buscar água. Pai de muitas nações, pega água para mim. Pai de muitas nações, corta a lenha. Pai de muitas nações, vem se deitar. O dia inteiro. Quantas vezes você ouve o seu nome o dia inteiro? Ou pelo seu filho, ou não vou dizer filho, porque daí o filho chama de mãe, mas por pessoas que te chamam pelo nome próprio. Quantas vezes você ouve? Fulano para cá, fulano para lá, fulano para cá, fulano para lá. E aí, olha a importância e o cuidado com apelidos que recebemos. E apelidos que vão destruir a promessa de Deus. Porque se talvez Sarai chamasse Abraão de amorzinho, talvez a promessa não se cumprisse. Não estou dizendo que não podemos chamar o nosso cônjuge ou as pessoas carinhosamente, mas eu quero que você pegue o espírito do processo de transformação. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida, eu sei o que Ele está fazendo na minha vida. Então, Abraão era chamado constantemente de pai de muitas nações. Não demorou muito. Não demorou muito. Gênesis 21, 5. Passado alguns meses, talvez um mês que ele ficou sendo trabalhada essa palavra profética, tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Então, Abraão, ele só alcançou a plenitude da promessa, e olha o que gerou, né? Quando se vai orar em Israel, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E foi em Jacó que se tornou, Jacó também foi transformado, o nome dele de Jacó, que pode dizer que era enganador, virou Israel, o grande povo de Deus. Então, nós precisamos, através da fé e da graça, a ação transformadora na palavra de Deus com a ação do Espírito Santo. Eu preciso. Eu não vou vencer desafios. Eu não vou vencer enfermidade. Não vou. Porque é muito simples eu crer ou recitar ceia do Senhor. E Jesus levou sobre si toda a enfermidade, toda a iniquidade, toda a injustiça e tal, e tal, e tal. E eu participo da ceia. Ai, que legal, nesse momento eu estou muito feliz, porque agora eu comi o corpo de Cristo e eu estou trazendo na memória o que aconteceu lá, e o que aconteceu lá está sobre a minha vida, e aí eu participo da nova aliança, que é a graça, e tudo bem. E aí vem uma informação, vem uma notícia, vem um sintoma, uma dor, e como Pedro, eu olho para o vento, eu olho para baixo, e eu afundo na água. E o que Jesus disse para Pedro? Homem de pequena fé. Agora, pega o espírito dessa condição. Pedro, ele andou sobre as águas. E Jesus disse que ele era um homem de pequena fé, de pouca fé. Então, imagine se a nossa fé aumentasse. Nós não só andaríamos sobre as águas, mas viveríamos uma nova dimensão de milagres em Jesus Cristo. Então, eu preciso começar a buscar, através desse aprendizado,
Primeiro, além de entender o que é fé, e a fé vem pela pregação, e eu ouço a palavra, e eu trabalho isso porque Jesus Cristo, ele é a palavra, mas a revelação da palavra é o Espírito Santo. Eu não preciso chamar Jesus para ler a Bíblia, ele é a palavra, mas eu preciso chamar o Espírito Santo para me ajudar a interpretar na revelação do mistério da palavra. E como eu vou trabalhar isso diuturnamente? Como que eu trabalho? Eu vou exercitar a minha fé com relação à minha vida profissional, meu dia a dia, tomando banho, andando na rua, andando de carro. Eu vou exercitar a minha fé constantemente. E quando eu tenho essa fé, nós alcançamos uma graça hoje, e quando nós chegamos em casa, eu falei, poxa, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus e ao Espírito Santo pela graça que nós recebemos. E aí, o Espírito Santo me levou ao Salmo 95. Ele diz, nos aproximemos do Senhor com salmos e cânticos espirituais. E aí nós colocamos 1, 2 louvores, porque eu não sou uma pessoa afinada, então eu acompanhava o louvor que estava sendo tocado e eu adorava a Deus. E depois oramos com ações de graças. Ou seja, eu obedeci a palavra do Salmo 95. Nos apresentemos ao Senhor com salmos e cânticos espirituais, com ações de graças. E o que é ação de graça? É agradecer. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela graça alcançada. E aí você acrescenta mais. Te agradeço pela alimentação do dia de hoje. Te agradeço porque quantas coisas aconteceram no mundo, catástrofes, e eu não estava no meio disso. E nós vamos emanando essa ação de graça, esse voto de doação, e o nosso espírito começa a evoluir e a resplandecer. E aí nós glorificamos o nome do Espírito Santo, de Deus Pai, de Jesus Cristo, através do nosso testemunho. Com essa condição, eu entro num processo de aumentar a minha fé, receber a graça de Deus e ser transformado pelo Espírito Santo. Então, eu preciso vencer essa dúvida, curar essa dúvida. Eu curo a dúvida conhecendo a verdade, porque ela é alimentada pela ignorância. Eu venço a incredulidade obedecendo a verdade, cumprindo o que está escrito. Nós cumprimos o Salmo 91, era uma orientação. Apresentemo-nos ao Senhor com salmos e ações de graças e cânticos espirituais. Aleluia. Então, eu tenho que ter consciência de como é o processo da fé e da minha transformação. Aleluia. Isso não é mérito nosso. O esforço é nosso, mas é mérito de Deus, porque é pela graça que Ele nos acrescenta. Aleluia. E eu queria, para encerrar, citar 3 situações de Mateus capítulo 8 e capítulo 9. Mateus 8, de 1 a 4. 3 situações de fé e dúvida. Mateus 8, de 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o. Se ele adorou a Jesus, tinha ouvido falar dele. E talvez entendesse que ele podia ajudá-lo. Dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então, ele tinha dúvidas sobre Jesus queria curá-lo, mas ele não tinha dúvidas que Jesus podia curá-lo. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, vírgula. Quantas vezes Jesus tocou pessoas? Ele tocou no esquife do morto, do filho da viúva de Naim, e o morto ressuscitou, ele tocou.
Ele tocou no leproso. Primeiro, ele suplantou a lei, porque o leproso era impuro, não podia conviver em sociedade. Mas não foi no toque que o leproso foi curado. Tocou-lhe dizendo, quero, porque era a pergunta dele, se quiseres, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Mas ele tinha dúvida. Ele sabia que Jesus, ele tinha consciência, mas ele tinha uma dúvida. Aleluia. Segundo texto, Mateus 8, 5 a 13. Mesmo, não sei se pode continuar. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O centurião contou o que estava acontecendo, não pediu nada. E Jesus disse, eu vou. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele estava dizendo que ele não viu fé em Israel, que viriam os gentios e tomariam lugar à mesa do Senhor. Aleluia. No reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Quem são os filhos do reino? Os filhos do reino são os filhos de Deus genuínos da terra, que são os judeus. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Jesus liberou a cura? Não. Jesus enviou uma palavra de cura? Não. Mas a fé do centurião deixava claro que o servo dele seria curado. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Ele enviou uma palavra, né? Ele enviou o homem com uma palavra, seja feito conforme a tua fé, e a fé dele é que ele seria curado. E o último texto, Mateus 9, 19 a 22. E aí partiremos para a ceia do Senhor. Aleluia. Mateus 9, 19 a 22. Olha que interessante. Por isso, quando você lê a palavra, não apenas em voz alta, mas com a presença do Espírito Santo, e talvez você pode pegar esse texto e você coloca assim, a cura da mulher do fluxo de sangue, e põe na internet, e assista 3 pregações diferentes, de 3 pregadores diferentes, e talvez cada um traga uma revelação. Jesus levantando-se o seguia e também... e Jesus levantando-se o seguia e também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então, volta. Ela tinha, na sua fé, a convicção, a certeza de que se tocasse a veste de Jesus, ela seria curada. Mas ela não ficou só na certeza da fé. Ela praticou a fé. Ela foi em direção dele. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Aqui não havia dúvida. Ela já saiu para receber a sua bênção, sem dúvida, convicta
crendo. Consegue entender isso? Convicção é uma certeza que eu tenho. A dúvida, ela virá, se eu não tiver conhecimento na palavra de Deus. E a incredulidade vai nascer. Por quê? Se eu não obedecer o que diz, ela obedeceu a sua intuição. Ela recebeu uma ação do Espírito Santo. Levanta e vai até ele, que a tua cura está lá. Você já gastou com remédios, já gastou com médicos e nada aconteceu. Ok, como eu faço? Ela deve ter conversado com o Espírito Santo. Você não vai conseguir chegar perto dele. Você tem um fluxo de sangue, nessa condição você é impura, ninguém vai deixar você chegar perto dele. Então você rasteja e toca na sua veste. Bingo! A instrução foi do Espírito Santo. O leproso não foi na ação do Espírito Santo. Ele ouviu dizer, Jesus é o Filho de Deus. Então eu vou adorar a ele, vou me colocar num processo de lei, não de graça, eu vou adorar a ele, mostrando a minha humildade, que realmente eu endosso a santidade, a divindade, mas eu não sei se ele pode fazer isso comigo. Ou melhor, eu não sei se ele quer fazer. Poder ele pode. Se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia que ele tinha poder, mas ele não sabia se ele venceria, talvez, aquela questão da lei. E quando Jesus orienta o leproso, ele diz, não fica contando para as pessoas, vá até o sacerdote. E como você foi purificado da lepra, e foi Deus que fez isso, você entrega uma oferta ao sacerdote, porque era a lei do leproso, ali em Levítico. Então, hoje, nós aprendemos, principalmente os inimigos da fé, a dúvida e a incredulidade. A dúvida que ela se alimenta da ignorância, e a incredulidade que se alimenta da desobediência. Não adianta eu conhecer a verdade e não praticá-la. Na graça, a lei é crer. Eu preciso crer. Para eu alcançar, a salvação, ela vem para nós pela graça, mas através da fé. Eu creio e recebo esse dom gratuito. Se eu consigo vencer a dúvida e a incredulidade, e para isso teremos que fazer exercícios, escolher uma situação na nossa vida específica e trabalhar essa condição. E grava o que eu vou te dizer. A Bíblia diz em Provérbios, se eu não me engano, que o universo, ele coopera, ele nos favorece quando nós estamos buscando Jesus, que é vida. Então, quando eu alcanço um nível de sabedoria, quando eu estou nesse processo de aprender mais sobre Jesus Cristo, manifestar a minha fé, o universo vai cooperar. E aí coisas começarão a acontecer como sinais. Os sinais acompanham aqueles que creem. Eu tenho que ter essa convicção. E sinais vão começar a acontecer diante de uma atitude nossa. Lembre, no meu ato de fé, quanto mais eu aumento a minha fé para estender a mão e pedir para Deus, mais rápido, mais perto está a mão de Deus para me entregar pela graça. Não é por mérito. Mas quanto mais eu manifesto a minha fé, mais rápido eu recebo pela graça. Amém? Glória a Deus por isso. Que todos sejam abençoados na noite de hoje. Vamos participar da Santa Ceia, a ceia do Senhor. Quem não tinha nada preparado, tenha tempo aí de pegar um pedaço de pão, um biscoito, uma bolacha. Quem não tiver um suco de uva, pode pegar um copo com água, representando, porque é pela fé que nós vamos participar da ceia do Senhor,
que é a grande comunhão, a maior comunhão, mais do que a assembleia reunida. A assembleia é a reunião dos irmãos para apreciar um culto, uma pregação. Mais do que essa assembleia solene é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o propósito maior de comunhão. Porque quando eu me reúno na igreja como corpo de Cristo, ela é um formato, como é que eu poderia dizer? Não que ele fosse falso, não é isso, mas ele não é diretamente. Eu tenho o corpo de Cristo, eu me reúno com os irmãos e Deus ordena a sua bênção na comunhão dos irmãos. Mas quando eu cumpro fazer isso em memória de mim, e eu estou direto com o corpo de Cristo, não mais a representação, né? A igreja é a representação, não mais a representação do corpo de Cristo, eu estou diretamente naquilo que ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E ele manda fazer a ceia do Senhor em memória dele. Memória do quê? Memória da sua morte, porque ele fez a ceia na noite que ele foi traído. E quando nós vamos em Isaías 53, diz o texto que naquele momento que ele foi para a cruz, o corpo dele foi moído e traspassado. O que nós fazemos com um pedaço de pão na boca? Nós moemos com os dentes. Os dentes servem para moer o alimento. E nós traspassamos o alimento. E aí, com esse processo que nós estamos fazendo com o pão, que é o corpo de Cristo, eu estou trazendo à memória a morte dele, que é vitória para nós. A morte dele é vitória para nós. E quando nós participamos do cálice da nova aliança, seja com o elemento da uva ou com água, Jesus transformou a água em vinho, é pela fé. Nós estamos brindando a nova aliança da graça, o fim da lei e o início da graça. Uma graça que já foi alcançada por nós através da ressurreição de Cristo e com a confissão da nossa fé nele, para também alcançar a salvação. Então, só aqueles que de verdade confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creem que ele é o Filho de Deus, veio na terra, nascido de mulher, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, só esses deveriam participar da ceia do Senhor. E quando nós participamos com esse propósito, nós não apenas renovamos os nossos votos, mas melhoramos a nossa saúde física e espiritual. Física, através do corpo de Cristo, e espiritual, através do cálice da nova aliança, representado pelo sangue de Cristo. Amém? Então, enquanto eu falava, eu creio que as pessoas puderam se posicionar. E lembrando que há um processo de transformação na nossa consagração. Jesus pegou o pão, tendo dado graças, te dou graças por este pão, partiu e disse: isto é o meu corpo. Era pão, quando ele foi consagrado, virou o corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. É isso que acontece conosco, quando nós estamos consagrados ao Senhor, não participamos mais das coisas deste mundo, mas participamos só das coisas do reino, só o que é lícito do reino. Nem tudo me é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que convém ao reino, aleluia. Aqui é o corpo de Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus, por ter se entregue na cruz do Calvário por nós. Isto é o meu corpo que é dado por vós,
fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes, lembrai da minha morte. Então, ao comer o corpo de Cristo, ao moer e traspassar, venceremos, além daquilo que ele já venceu, venceremos pela nossa convicção, pela nossa força de seres espirituais, toda a enfermidade, todas as dores, todas as injustiças, aleluia, aleluia, todos os pecados. Então a ceia do Senhor nos fortalece a sermos transformados em nome de Jesus. Comamos. Aleluia. Obrigado, Jesus, por se entregar por mim. Aleluia. Talvez se entregar por um justo ainda seria interessante. Mas se entregar por um injusto pecador como eu, é a graça. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado por esse favor imerecido. E Jesus, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. A nova aliança é a aliança com o Espírito Santo. É a aliança do tempo da graça. Aleluia. Não é mais aliança com Moisés, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Davi, aliança com Adão. É a aliança com o Espírito Santo. Por isso é o cálice da nova aliança. Nós brindamos e selamos essa aliança com o Espírito Santo de Deus, e que ele possa ser um agente transformador em nossa própria imagem, pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Bebamos. Viva. Aleluia. Aleluia. Saúde. Viva Jesus, viva o Espírito Santo.